Você desenvolve o seu negócio a partir de casa ou até está em teletrabalho devido a esta pandemia e até gosta muito dessa realidade, mas está a viver um caos absoluto porque não sabe como se organizar, porque perde muito tempo com outras tarefas, dispersa porque está na sua casa. Então fique aí até ao fim, que eu neste vídeo vou partilhar com vocês algumas dicas para vocês solucionarem essa vossa questão ou problema. Olá, o meu nome é Ana Rola, eu sou consultora de gestão há mais de 12 anos e a minha missão é ajudar empresas e empreendedores a planear os seus projetos e alavancar os seus negócios. O tema que vos trago hoje aqui é bastante importante para quem desenvolve um trabalho ou o seu negócio a partir de sua casa. E em algumas das dicas que eu vou partilhar também podem ser utilizadas para quem está neste momento em teletrabalho devido à situação da pandemia e está no fundo a tentar organizar-se em casa com rotinas totalmente diferentes face às que tinha. Eu, em particular, aqui venho partilhar isto com vocês porque eu também trabalho a partir de casa, essencialmente, embora eu tenha um escritório no Porto e saia para ir a empresas, clientes, não é? Mas desenvolvo muito do meu trabalho, eu desenvolvo a partir de casa, portanto tenho um escritório em casa porque é realmente o local que eu me sinto bem, onde eu consigo gerir melhor a minha produtividade e por isso vim fazer esta partilha porque muitas pessoas me perguntam como é que eu me consigo organizar a trabalhar em casa, porque, como é que não me farto de estar em casa, porque, como é que não disperso com tarefas domésticas que são sempre necessárias e que vão existir e que fazem parte do nosso dia-a-dia. E por isso eu vim aqui, vou partilhar com vocês algumas dicas que no fundo são algumas coisas que eu aplico na minha rotina diária e que me fazem realmente ser muito organizada e portanto ter muito bem presente o foco profissional e o desenvolvimento das minhas tarefas. E portanto, eu vou elencar as dicas e depois vou aprofundar um pouco cada uma delas para que seja mais fácil para vocês entenderem e verem realmente aquilo que é um plano que vocês podem desde já começar a implementar. Primeira dica: planeie a sua semana e o seu dia antecipadamente. Segunda dica: acorde com antecipação para conseguir cumprir todas as tarefas matinais que deve começar a fazer e tem que fazer antes de começar a trabalhar. Terceira dica: defina um horário profissional. Quantas horas por dia vai estar dedicada ao trabalho? Quarta dica: no horário que define para o seu trabalho profissional, esteja absolutamente focada no desenvolvimento da atividade profissional. Quinta dica: para as suas rotinas pessoais, partilhe com a sua família o seu plano e defina a rotina familiar. Sexta dica: arranje-se como se fosse trabalhar para fora. E a sétima e última dica: não tenha a visão do trabalho que tem um trabalhador por conta de outrem. E agora vou começar a aprofundar cada uma destas dicas para que vocês percebam um pouco melhor como é que realmente isto se concretiza. Relativamente à primeira dica do planear a sua semana e o seu dia antecipadamente. O mínimo dos mínimos é planeiem no dia anterior o vosso dia seguinte. Isto é o mínimo dos mínimos, mas eu recomendo que façam o planeamento semanal e depois o planeamento diário. E, portanto, como tal, é dessa forma que eu vos vou aqui apresentar. Portanto, escolham um dia, pode ser sábado ou domingo, para fazer o planeamento semanal em que definem os objetivos que vocês
tem para essa semana, quer em termos profissionais, portanto, o que é que vocês querem até ao final da semana que esteja concretizado em termos profissionais, quer aquilo que são os objetivos pessoais, o que é que vocês até ao final daquela semana que estão a planear querem ver cumpridos em termos de objetivos pessoais. Tendo estes objetivos definidos, vocês olham para a vossa semana e vão organizar cada um dos dias em função, portanto, das tarefas que têm que cumprir, como é que as devem distribuir para chegar ao final da semana e ter os objetivos cumpridos, não é? Os objetivos que previamente tinham definidos. Depois, tendo este planeamento semanal feito, vocês diariamente, eu gosto de fazer no dia anterior, porque acalma-me a mente, eu não estou com aquela preocupação antes de me deitar, o que é que eu tenho que fazer amanhã, e as tarefas, o que é que eu vou fazer, não, eu já acordo com a consciência que tenho o meu dia totalmente planeado, e portanto acabo por ter também um sono mais tranquilo devido a isso, e acordar de manhã já com a mente totalmente focada naquilo que são as minhas tarefas. Portanto, eu no dia antes planeio olhando para o meu plano semanal, que acaba por ser um pré-planeamento do vosso dia, mas podem surgir urgências que vos obriguem a ajustar o vosso plano semanal. E porque é que é muito importante o plano semanal? Porque até para fazer esse ajustamento, se vocês de repente tiverem uma urgência ou uma tarefa atrasou-se por algum motivo, vocês olham para aquilo que tinham planeado em termos de semana e vocês vão ver onde é que vão conseguir ajustar ou se até implica trabalhar mais 1 ou 2 horas para conseguir compensar, portanto, a situação de emergência que vos surgiu. Portanto, mas à partida vocês têm um pré-planeamento feito, mas diariamente, como é que vocês completam este plano? Vocês têm que elencar todas as vossas tarefas diárias. Quando eu digo todas, é mesmo todas, ou seja, desde a vossa rotina matinal, depois que horas vão começar a trabalhar, todas as tarefas que têm para incluir, quer seja, por exemplo, para quem tem filhos, levar os filhos à escola, ou levar os filhos às atividades, o ir ao supermercado, o preparar refeições, até o almoço e o jantar deve lá estar incluído, prática de exercício físico, se você fizer exercício físico, prática de meditação, se você fizer meditação, eu, por exemplo, em particular, faço e para mim é fundamental, mas para si pode ser uma outra prática e realmente isto vai fazer toda a diferença, porque você ao meter todas aquelas tarefas, você se calhar vai perceber que não está a conseguir ou não vai conseguir cumprir todas e de que forma é que vai gerir isso com a sua família e como é que vai eventualmente delegar algumas das tarefas ou como é que se vai organizar para as conseguir cumprir. Portanto, elenque realmente tudo que é para depois não dispersar. Portanto, como eu disse, havendo emergências que vão surgindo ou porque houve uma solicitação urgente de um cliente ou qualquer outra circunstância, até pode ser uma circunstância da sua vida pessoal, que implique que eventualmente naquele dia não tenha conseguido cumprir todas as tarefas. E mais uma vez, se não cumpriu as tarefas, pode estar a comprometer o objetivo. Então você olha para o seu plano semanal e vai ver de que forma o pode e deve ajustar para conseguir cumprir aquele objetivo que tinha definido. Portanto, esta é a primeira dica. Segunda dica, acordem com antecipação. Ou seja, o que é que eu quero dizer com o acordar com antecipação? Há muita tendência às pessoas, por exemplo, que trabalham por conta de outrem, de manhã, todos nós temos um conjunto de rotinas de manhã, desde o preparar o pequeno almoço, quem tem filhos, preparar os filhos, para levar os filhos à escola, arranjar-se a própria pessoa, e portanto, eventualmente há pessoas que praticam desporto de manhã. Eu, por exemplo, faço meditação e altamente recomendo porque é fulcral, é maravilhoso para mantermos o foco nos nossos objetivos e naquilo que são as tarefas e naquilo que é realmente a nossa missão.
E portanto, mas todos nós temos de facto uma rotina matinal que normalmente as pessoas a fazem de forma muito corrida. Portanto, porquê? Porque querem dormir mais um bocadinho e espremem todas aquelas rotinas no mínimo de tempo possível, e isso traz desde logo um enorme problema, no meu ponto de vista, que é: as pessoas começam logo o dia extremamente estressadas, cheias de ansiedade, nervosas, começam a trabalhar já nervosas, a gritar com todos, ou chateadas, ou seja, isto altera totalmente o desenvolvimento do próprio dia. Eu, por exemplo, acordo, e aqui nós estamos a falar para uma realidade de pessoas que podem gerir o seu horário. Eu acordo entre as 5 e as 6 da manhã, portanto porque, tendo em conta toda a programação do meu dia e a minha gestão da produtividade, eu necessito de algum tempo para fazer um conjunto de tarefas que são fundamentais para que o meu dia corra bem, com calma, e portanto faço essa antecipação, e isso faz toda a diferença no nosso dia. Portanto, comece desde já, desde ontem, se for um quarto de hora mais cedo, meia hora mais cedo, o que for. Portanto, você tem o tal plano de tudo que tem que fazer de manhã, veja quanto tempo você precisa para fazer isso com tranquilidade, para fazer isso de forma a não incutir stress no seu dia-a-dia, porque começando o dia mal, o dia vai correr mal, ou será muito difícil depois recuperar o seu espírito, o seu ânimo, a sua energia positiva com o início de dia mal. Portanto, faz realmente toda a diferença. A terceira dica, que no fundo está também cruzada com esta, elas no fundo todas se encaixam, que é: defina o horário profissional. Portanto, o horário que você vai ter dedicado à sua atividade profissional. E aqui eu chamo horário profissional e não de trabalho, essencialmente por um motivo que para mim é fundamental também, que é quando nós trabalhamos por conta de outrem, nós temos um horário de trabalho que é definido pela empresa, quer seja das 9 às 6, ou das 8 às 5, ou das 10 às 7, o que for. Portanto, temos um determinado horário. Portanto, há pessoas também que trabalham por turnos e à noite. Portanto, tem um horário que é definido pela entidade patronal e não por nós próprios que desenvolvemos um negócio. Quando nós temos um negócio e a bem da nossa produtividade e, de facto, daquilo que nós realmente queremos, que é ter liberdade e flexibilidade de horário, mas simultaneamente ter um negócio rentável e produzir no menos tempo possível, o máximo possível, é isto que nós todos ambicionamos. Então, quando digo definir o horário profissional, não tem que necessariamente ser das 9 às 6, das 8 às 5, portanto, com esta dinâmica. O que você vai ter que aqui, eu diria, em primeira linha, é perceber em que momentos do dia é mais produtivo, tem a energia em alta, está em termos mentais, muito mais ativo, ou em termos físicos. Aqui tem que ver o que é que a sua atividade lhe exige, porque às vezes, em princípio, nós quando estamos muito energizados mentalmente, também o físico também acompanha, porque ninguém que esteja fisicamente muito cansado está bem mentalmente. Mas pode haver situações diferentes, ou seja, há pessoas que podem acordar com muita energia física, mas o seu cérebro demorar um bocadinho mais a acordar, ou até acordar mentalmente muito ativos, mas fisicamente até não se sentiriam impelidos para fazer uma grande atividade física. Portanto, o importante é ver para a sua atividade qual é realmente os seus picos em termos de produtividade, quando é que você estaria mais ativo para trabalhar e desenvolver muito mais trabalho em muito menos tempo, que é isto que nós pretendemos. Portanto, encontrado esse seu fluxo de produtividade, você deve definir o seu horário profissional em função desses picos de produtividade. Vai ver que a sua produtividade vai aumentar de forma gigantesca, porque todos nós que já trabalharam de conta de outrem sabem que havia períodos do dia que estavam cansadas, que não produziam tanto, e muitas vezes, infelizmente, as empresas não veem isto, não dão flexibilidade ao trabalhador,
porque acham que é malandrice dar essa flexibilidade e estão enganadas. Mas vocês, como já trabalham por conta própria, têm a flexibilidade de poder fazer isto, e isto é um poder, é um trunfo enorme que vocês ganharam com a iniciativa de desenvolver um negócio próprio e, portanto, utilizem-no de forma eficaz. Quarta dica era no horário e portanto, no fundo eu já falei um pouco disto, mas só para concretizar, no horário que vocês definiram como sendo o vosso horário profissional, estejam absolutamente focadas no que estão a fazer. Portanto, na atividade profissional. Não se deixem distrair por nada, ou seja, tudo que for de âmbito pessoal, porque agora até me dava jeito de fazer ali, não vão. Se vocês definiram que aquele é o vosso horário profissional, porque é o horário em que vocês são mais produtivas, não caiam na tentação de, não, vou fazer, depois faço mais tarde. Porque ao fazerem isso, vocês até podem ir fazer mais tarde. Mas, como já não estão no vosso pico de produtividade, não vão produzir o mesmo que produziriam naquele horário que deixaram de aproveitar. Portanto, muito importante que no horário, depois de encontrar este horário profissional, utilizem-no com a maior sabedoria. Não deixem ser vencidos por outras coisas que não, fora do âmbito profissional. Claro que há exceções, às vezes acontecem como acontecem na vida de toda a gente, não é? Mas tenham isto muito presente, porque eu faço daqui a pouco, tudo bem, até pode fazer, até pode ajustar o seu calendário e a sua produtividade. Não é assim tão facilmente ajustável, porque isso tem a ver com o nosso organismo e com a forma como nós funcionamos. Quinta dica, na definição das suas tarefas pessoais, partilhar com a sua família, portanto, o calendário que definiu, as tarefas que definiu, a rotina que definiu e construir com a sua família a rotina familiar. Ou seja, não se deixe cair na tentação de, sobretudo quando há uma pessoa que desenvolve um negócio por conta própria e a partir de casa e uma pessoa que trabalha por conta de outrem, não sei, familiar, e aquela tentação de como você tem flexibilidade de horário, então tudo que tem a ver com tarefas domésticas e familiares, você vai ser a que as vai fazer. Não deixe, não permita que a família faça isso. Portanto, a família tem que gerir também as suas rotinas, encontrando com as suas, ou seja, você, ao partilhar com a sua família, portanto, o seu calendário e até eventualmente o montar em conjunto daquilo que diz respeito à vida familiar e aquilo que são as obrigações familiares. Você vai ser capaz de, por exemplo, se os seus filhos num determinado momento quiserem que você vá fazer alguma coisa, você dizer, não, hoje não, porque isso não está planeado e, portanto, eu não vou fazer. Portanto, não ceder a essas tentações de ser atropelada pela sua família e que vai fazer com que boicote os seus objetivos, isto por um lado, e também, muito importante, o partilhar o tal esforço. Portanto, dessas rotinas e dessas obrigações domésticas. Mas também é importante, eu quando falo aqui do articular, é importante que você defina com a sua família as rotinas realmente de convívio familiar, de passeios que possam fazer em família, de atividades de lazer que vão fazer em conjunto e, portanto, é importante você ter naquele planeamento semanal que eu falei na primeira dica, você estabelecer logo com a sua família realmente de que forma vocês vão calendarizar esses momentos importantíssimos de convívio, para que você depois também consiga gerir, não é, o seu horário, a sua atividade profissional, a sua atividade pessoal, de forma a estar perfeitamente articulada com aquilo que combinou com a sua família previamente. E a sexta dica que vos dei foi arranjar-se como se fosse trabalhar para fora. Isto é muito, muito, muito importante. Isto pode parecer... se calhar, estou em casa, ninguém me vê,
Não, você vê-se a si próprio. Ou seja, ou a si próprio, não é? No fundo, o que é que acontece? É fundamental para a autoestima. Não esteja de pijama, não esteja, mas de maneira nenhuma. Arranje-se como se fosse trabalhar para fora. Não é. Isto depois depende do estilo de cada um. Pode ser um estilo muito profissional, pode ser um estilo mais cozy, mas arranje-se. Arranje-se de forma a que olhe ao espelho e goste do que vê, goste do visual. Isto é muito importante para a autoestima, faz elevar a nossa energia, faz-nos sentir bem connosco próprios e isto pode fazer toda a diferença também na sua produtividade, não é? De cada vez que está ali de pijama, mal arranjado, não sei o quê. Não, de todo, não trabalho de pijama, de todo. E depois, com outra situação, o ato de se arranjar como se fosse, vou-me arranjar para ir trabalhar, altera cerebralmente, não é? O seu posicionamento em termos de mindset, ou seja, o seu cérebro sabe que você está-se a preparar para começar a trabalhar. E isto é fulcral para a tal produtividade, para o tal foco naquilo que tem que fazer naquele dia, sem se deixar de expressar. Outra situação que também acontece imagine que de repente alguém lhe liga e você tem que sair rapidamente de casa. Você não se vai sentir bem se não estiver arranjado e vou-me ali arranjar, mas eu arranjo-me num instante antes de sair. Pronto, já está o seu dia totalmente alterado em termos de planeamento de horas e o que é que vai afetar a cada uma das horas. Portanto, arranje-se para seu bem, para bem da sua autoestima, para bem dos que estão em torno de si, porque ao sentir-se melhor também vai transmitir essa energia positiva e tenho a certeza absoluta que não só se vai sentir melhor, como não vai estragar o seu dia com o de repente tenho que me arranjar porque tenho que ir ali porque me telefonaram e eu perdi não sei quanto tempo a arranjar-me e tive que retirar uma tarefa que estava no meu plano diário. Por fim, não confundir ou não ter a visão do trabalho por conta própria daquele que se tem quando se é trabalhador por conta de outrem. Isto é muito importante e isto muitas vezes, isto pode parecer mais uma vez de senso comum, mas acontece realmente muitas vezes, sobretudo com pessoas que já foram trabalhadores por conta de outrem e de repente começam a desenvolver um negócio. O que é que acontece? Nós tínhamos lá atrás definido que eu tinha um horário das 9 às 6, ou seja o que for, não é? De segunda à sexta. Não. Uma das conquistas que se faz quando se trabalha por conta própria, a partir de casa, naturalmente, não estou a falar para aqueles negócios que têm que ter um horário definido, estou a falar para quem trabalha a partir de casa, é a flexibilidade do horário. Isto é uma das grandes conquistas que vocês fizeram. Então, se eventualmente naquela gestão da vossa produtividade, do vosso tema, do vosso calendário, da gestão da vossa vida profissional versus vida pessoal e vida familiar, isso pode eventualmente implicar colocar umas horas de trabalho ao sábado ou ao domingo, ou um feriado. Não há mal nenhum com isso. É você que gera o seu tempo. Você é dona do seu tempo. Faz dele o que quiser. Pode utilizar, enquanto está toda a gente a trabalhar, você pode fazer uma tarefa que não seja trabalho. Porque você tem essa flexibilidade. Você não tem que estar a trabalhar quando todos os outros estão a trabalhar e não estar a trabalhar quando os outros não estão. Isso vai depender do planeamento que fez. Portanto, é muito importante mudar este chip. Porque há muita gente que não muda, tende a fazer o mesmo horário que fazia quando era trabalhador por conta de outrem, não retira proveito da gestão do fluxo da sua produtividade e acaba por se sentir frustrado, não é? Sente que afinal não ganhou assim tanto com a alternativa que fez em termos da gestão do seu horário. Isto para quem valoriza? Eu valorizo muito a flexibilidade e, portanto, isto depende de cada um de nós. É uma coisa que eu valorizo muito. Ter flexibilidade e ser eu a dona do meu tempo e do meu horário. Isso para mim é um ponto fulcral. Se para si também é, não se deixe
no fundo, contagiar por esta situação da organização do trabalho, daquilo que é o trabalho por conta de outrem. Bem, espero que tenham gostado destas dicas, que as apliquem e gostava muito, muito, muito que partilhassem comigo se de alguma forma vocês aplicarem as dicas, elas tiverem um efeito positivo, que tenho a certeza que vão ter caso vocês não apliquem estas rotinas, e até eventualmente se tiverem alguma rotina que queiram aqui partilhar e que até também possa ajudar, eu gostava muito que deixassem aí nos comentários o vosso feedback, aquilo que vocês sentiram, quer porque aplicaram alguma das dicas que eu dei, ou até partilhar comigo alguma dica que eu também possa eventualmente introduzir e até continuar a melhorar. E até breve, num próximo vídeo, e tchau!